Muito bom dia, senhoras e senhores. Atenção, amigos aposentados, pensionistas, você que recebe qualquer tipo de auxílio do INSS. Esse canal foi feito para você. Sou o Dr. Nakamura e esse é o INSS Fácil. Sou advogado, professor com pós-graduações e há mais de 10 anos na linha de frente contra as injustiças do INSS. E já vamos aqui começar o nosso dia bem. Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Comente amém para essa palavra aqui, pessoal. E já vamos ver sobre a revisão do FGTS no STF, isso mesmo. O pessoal quer saber se ainda dá para pedir, quais são os valores, como que funciona. E eu trouxe aqui diretamente do site Saber a Lei, um site muito bom sobre direito, né? Então, quem quiser aí já tem a fonte, mas eu já vou trazer aqui para vocês e também explicando, né, pessoal? E ele esclarece aqui no presente artigo a revisão do FGTS. E antes, eles querem, a gente vai trazer aqui as recentes decisões do STF e do STJ sobre o tema. O FGTS foi criado em 66, ele é uma conta aberta diretamente pelo empregador para o empregado. Sua principal utilidade é proteger os colaboradores nas hipóteses de demissão sem justa causa, entre outras, como, por exemplo, aquisição da casa própria, doenças graves, projetos de saneamento básico e aposentadoria. E o que acontece, né, pessoal? O FGTS ele é um direito do trabalhador, ele é um dinheiro que vai sendo depositado todo mês para quem tem carteira assinada, mas ele é um dinheiro que fica retido, né? Essa é, inclusive, uma crítica muito grande. O pessoal comenta, mas é um dinheiro meu, por que tem que ficar retido em uma conta, não é verdade? Eu concordo. Só que o pior é que ele fica retido e ele vai sendo corroído pela inflação. Né? Ele até tem uma taxa de atualização, de correção monetária de 3% ao ano. Só que você pode ver, qualquer empréstimo, qualquer financiamento vai dar pelo menos 1,5%, 2% de juros ao mês. Ou seja, quando você tem que pagar o banco, você paga 2% ao mês. Né? Isso um juros baixo. Agora, quando é para o governo te pagar, aí é 3% ao ano. Isso é um absurdo. Então, a revisão do FGTS vem brigar em cima da taxa de correção, da taxa de atualização. Por quê? Você deixou seu dinheiro lá retido, né? Você nem conseguia sacar, a não ser nas hipóteses de saque, e aí esse dinheiro foi sendo corroído. O que acontece também? Essa revisão da FGTS ela é permitida aos trabalhadores com registro em carteira e também mesmo quem se aposentou. Né? Então, muita gente quer saber, doutor, mas eu já me aposentei, será que já ficou para trás essa revisão da FGTS? Não ficou para trás, você ainda tem direito. E também trabalhadores avulsos, rurais, temporários, entre outros, tá certo? E atenção, pessoal, essa taxa referencial, que é essa de 3% ao ano, que é o que eu falei, ela tem que ser combatida. Isso não pode ficar assim. Por quê? Porque aí é fácil, né? Aí eu pego o seu dinheiro, eu te pago um juros de 3% ao ano, sendo que a inflação está em 10, 11, 12% ao ano. E aí? Quem que lucra com isso aí, né, pessoal? É quem pegou o seu dinheiro e te paga 3% ao ano, ou seja, o governo. Eu não estou falando de presidente, tá? Eu não estou falando de político A, político B. Por quê? Porque isso vem desde 99. Então, eu não estou falando aqui de presidente A, presidente B, tá certo? Isso aqui é um canal jurídico, não é um canal político. Agora, a diferença de rendimentos entre essa TR, taxa referencial, que é a taxa utilizada, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que esse é um índice, né, como o nome diz, Nacional de Preços ao Consumidor. Então ele vai medindo os preços ao consumidor e com isso ele chega no valor da inflação. E essa diferença é gigantesca, podendo variar de 48% até 88% ao longo dos períodos. Ou seja, a inflação muitas vezes foi quase que o dobro do que a taxa referencial pagou para
quem tinha conta do FGTS. Por se tratar de tema que reflete diretamente nos cofres públicos, a revisão do FGTS foi alvo de discussões do STJ e do STF, e ela está com a pauta paralisada aguardando um julgamento final. O que é essa grande discussão? Se a aplicação dessa TR, essa taxa referencial ou do INPC para a realização dos complexos cálculos do FGTS de cada trabalhador, com o intuito de corrigir as defasagens dos valores e consequente acompanhamento da inflação do país, seja para valores depositados em conta ou para valores já sacados. Essa é outra dúvida que o pessoal tem, né? Doutor, mas eu já saquei o meu dinheiro, então eu perdi a revisão da FGTS? Não. Mesmo que você já tenha sacado, você vai ter direito a pedir a diferença desses valores. E com essa inflação aí de mais de 10% ao ano, pode vir valor bem interessante, pessoal. Continua seguindo aqui comigo. Essa revisão do FGTS visa corrigir os valores e implementar os respectivos juros nos débitos trabalhistas e é discutida no STF e influenciada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que ela pede a continuidade de aplicação da TR. É claro, né? Pagar 3% ao ano, aí é bom demais, né? Agora aí ficou fácil. Eu pego o seu dinheiro, eu deixo retido numa conta, eu vou lá, fico usando o seu dinheiro, passa um ano, mais de 10% de inflação e eu só vou repor 3% e eu fico com o resto. Aí fica fácil, né? Aí fica bacana mesmo. Agora, o recurso extraordinário número 611.503, interposto pela Caixa Econômica contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi acerca dessa alteração do índice e foi o principal motivo do envolvimento dos tribunais superiores. Pois, diante do reconhecimento do INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, as ações de revisão do FGTS podem sofrer o denominado efeito multiplicador, ou seja, essa única decisão do STF vai refletir para todas as outras causas semelhantes, o que pesaria drasticamente para a Caixa Econômica. E quem que vai ter direito à revisão do FGTS? Esse direito à revisão é para qualquer trabalhador brasileiro com um contrato de trabalho regido pela CLT e que possua saldo no fundo a partir de 99, mesmo que você já tenha sacado. Então, se você trabalhou com carteira assinada de 99 para cá, você pode ter direito. Agora eu vou falar como que você sabe o quanto que você pode receber. Primeiro estudo, cerca de 30 milhões de trabalhadores que já sacaram o FGTS e aposentados podem entrar com essa ação de revisão, não tem problema. Se você já aposentou, se você já sacou, uma vez que tal revisão não ocorre automaticamente, então você tem que entrar com uma ação de revisão do FGTS. Ah, doutor, mas não é certo, eles pegaram o nosso dinheiro, isso aí tinha que cair automaticamente. Eu concordo, pessoal, eu concordo com isso. Se fosse pagar certo, o advogado previdenciarista nem existiria, o advogado trabalhista nem existiria a justiça do trabalho se todo mundo pagasse certo, pessoal. Mas a gente tem que viver com o que a gente tem. E a realidade é essa, entendeu? Eu concordo. É igual assim, se dois adultos conseguissem conversar, nem existiria o direito de família, não precisaria ficar brigando por pensão, por divisão de bens. Mesma coisa, se todo empregador pagasse certo, se o INSS pagasse certo, se a Caixa Econômica pagasse certo, eu concordo, entendeu? Só que a realidade é essa e tem que entrar com ação. Eu não estou dizendo o que eu defendo, eu estou dizendo o que é. Eu trabalho com fatos. Tá certo, pessoal? Vamos continuando aqui, porque você não pode ficar de fora, você não pode deixar essa injustiça continuar. A variedade de valores da revisão depende das quantias depositadas no FGTS, podendo alcançar o patamar de 88% de correção. Quais são os documentos necessários para você, primeiro, saber os valores e depois entrar com essa ação na revisão da Justiça Federal? Cópia do documento de identidade, cópia do CPF, pode ser a carteira de habilitação ou carteira de trabalho, comprovante de residência. Aí sim, uma cópia da carteira de trabalho que apresente o número do PIS e o mais importante, o extrato do FGTS, que é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal a partir de 91 do trabalho com carteira assinada. Então, o extrato do FGTS direto no site da Caixa. Esse é o documento mais importante, porque ele já vai constar todos os extratos, todos os recolhimentos
e aí sim o seu advogado, seu profissional de confiança vai poder fazer os cálculos do valor que você tem direito, e aí você vê se compensa, né? Pelo menos você fica com essa informação. Agora, a não recomposição do valor da inflação evitou ganhos expressivos dos trabalhadores. E quem recebeu essas indenizações do 40%, por exemplo, né? Você foi demitido sem justa causa. Aí você sabe que você tem o direito de 40% sobre o FGTS. Esse valor também tem que ser recalculado. Por isso que pode dar um valor muito alto. Então não é só aquele saldo mês a mês que vai ser corrigido. Todas as indenizações de 40% em cima do FGTS por causa das demissões sem justa causa também tem que ser recalculados. E isso aí, né? Se você, por exemplo, foi demitido, recebeu lá o 40% do FGTS, já veio um valor interessante, imagina se viesse o valor correto. E é isso que essa ação busca corrigir. Essa TR, né, a taxa referencial, ela não representa o índice da inflação e ela causou a perda de 128 bilhões de reais aos trabalhadores entre os anos de 2003 a 2013, se comparado ao IPCA, com percentuais em 2,10% até 0% em 2013. E como que ficou a decisão primeiro aqui do STJ? Atenção! Os juízes estavam julgando favoravelmente a revisão do FGTS para aplicar um outro índice que corrija efetivamente a inflação. Só que o STJ ele entendeu que somente o Congresso Nacional poderia legislar nesse sentido, né? E ele disse que nada poderia ser feito. Só que vem o STF e aí sim, o STF veio apreciar essa constitucionalidade ou inconstitucionalidade da TR como índice de correção. E aí, pessoal, o que aconteceu? O STF, em um processo semelhante, não foi exatamente ainda do FGTS, né? Porque ele ainda está correndo, mas ele já declarou o TR como inconstitucional, porque ele falou que essa taxa referencial ela não corrige nem a inflação, né? Ela não protege da inflação. Então, tudo indica que nessa ação do FGTS também o STF, como ele já decidiu várias outras vezes que a TR não pode ser utilizada para proteger da inflação, porque ela não protege, ela não corrige a inflação, tudo indica sim. Que, por exemplo, aqui ele afastou a TR, né, para atualização das fazendas das dívidas da fazenda pública, entendeu? Então, em vários processos, né, em outro vídeo eu vou trazer decisão por decisão, mas já foram pelo menos 5 decisões que o próprio STF já afastou essa TR, já afastou essa taxa referencial, porque ela corresponde aqui 3% ao ano, pessoal. Isso aqui não dá nada, isso aqui, inflação de 12% ao ano, pessoal, não tem como. Então, precisamos sim lembrar também da prescrição, né? Muita gente na revisão da vida toda ficou de fora por causa da prescrição e da decadência, mas calma, as ações de revisão do FGTS não estão prescritas. A decisão do STF em 2014 alterou o prazo prescricional para 5 anos, só que ela pode ser explicada em benefício dos trabalhadores que pretendam se valer dos meios judiciais, né? Essa decisão, ela disse respeito à prescrição dos depósitos do FGTS não realizados por empregadores tomadores de serviço. Então, se você viu lá no seu extrato e o seu empregador não depositou FGTS, aí sim você vai ter esse prazo de 5 anos. Mas esse prazo de 5 anos não quer dizer que é o prazo para você pedir essa revisão do FGTS, entendeu? Então, uma coisa é quem, eu vi aqui, meu antigo patrão não depositou meu FGTS. Aí sim você tem os 5 anos. Agora, eu vi aqui, não, tá depositado meu FGTS. Eu vou brigar pela revisão do FGTS. Aí sim, essa ação não está prescrita. Essa ação não tem relação com a tese de correção do saldo do FGTS. Pode ficar tranquilo, tá certo? E os trabalhadores que manifestem desejo ao ingresso da ação de revisão do FGTS não podem perder tempo, pois o STF pode modular os efeitos da tese, limitando inclusive o direito de recebimento para os trabalhadores com ação em andamento. Ou seja,
só para quem entrou com a ação. E como estão os processos sobre correção do FGTS em todo o país? Eles se encontram suspensos agora, faltando somente a decisão final do STF, que, igual eu falei, ele já afastou essa taxa referencial para outros processos semelhantes e tudo indica que ele pode vir a afastar também. Agora, a dúvida que vai ficar é o seguinte: será que vai dar para entrar depois ainda? E essa é a maior dúvida. Será que o STF vai fazer a modulação dos efeitos ou ele vai permitir entrar depois da decisão dele? Bom, segundo a história, o que nós temos, né, é que o STF, nessas ações que envolvam grandes números, envolvam muitas pessoas, o STF ele faz a modulação dos efeitos. Então, procure um profissional especialista que vá fazer os cálculos, que trabalhe com isso e não perca tempo, pelo menos para você saber, porque às vezes vai dar uma diferença pequena, aí tudo bem, pode ser que nem vale a pena você ir atrás, mas tem gente que tem mais de 60 mil, 70 mil, mais de 100 mil reais para receber de diferença. É igual eu falei, aquele 40% quando você é demitido, ele também vai ser atualizado e isso pode gerar um grande valor. Procure um profissional de sua confiança, há diversos profissionais muito competentes no Brasil inteiro. Se você quiser, claro, nosso escritório pode te representar e eu vou deixar o WhatsApp aí na tela, código 44 99868 3378, código 44 99868 3378, ou também o WhatsApp do escritório de Brasília, 61 98522 0420, 61 98522 0420. Então, você pode mandar mensagem e fala: eu quero fazer o cálculo do FGTS. Outra pergunta, né? A revisão da vida toda é a mesma coisa que revisão do FGTS? Não, elas não se confundem. Revisão da vida toda é uma revisão de aposentadoria e revisão do FGTS é para corrigir essa inflação do período de 99 até 2013 ou ainda do período de 99 até os dias de hoje. Porque mesmo quem ainda está trabalhando está tendo o seu FGTS corrigido por essa taxa referencial, essa taxa que não corrige nem a inflação. Tá certo, pessoal? Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui, tá? Pode comentar aí nos comentários dos vídeos que a gente vai fazendo os próximos vídeos em cima das dúvidas de vocês. Inscreva-se nesse canal, deixa o seu like para que mais trabalhadores, mais aposentados que tiveram seus direitos violados também fiquem sabendo. É um direito saber dos seus direitos. Nenhum aposentado, nenhum pensionista será deixado para trás. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.